Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos felizes de nos formarmos essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor, está nos reunindo para que, Senhor, receber as tuas bênçãos. Oh, Senhor, por isso estamos felizes nesta noite. Continua, Senhor, abençoando, Senhor, a tua prece integral, Senhor, nesta pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso possa falar em nossos corações, Senhor, na continuação do culto. Jesus abençoa esta semana. E vamos, Senhor, trabalhar, nos cuida, guarda-nos debaixo da sua mão poderosa, é o que nós pedimos e suplicamos no teu santo e poderoso nome. Amém, Jesus. Olha essa igreja que está presente, que vai louvando sem poder parar, tudo cheio do Espírito Santo. E maravilha está fazendo aqui nesse lugar, traz um pouco desse sono, transformando vida aqui nesse lugar, matando a fome e sede do seu povo, com poder e glória ele vai curar. Mas Jesus está no meio. Sua igreja está viva, está adornando as nossas vidas, arrebatamento para nós não brigar. Mas Jesus está no meio, a sua igreja está viva, está adornando as nossas vidas, arrebatamento para nós não brigar. Os corações aqui estão queimando pelo poder da palavra de Deus. O pregador Deus está usando para falar com os filhos teus. Sinais, prodígios e maravilha está fazendo neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos para a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 5 e o verso 27. Nós vamos aqui trazer uma palavra, se o Senhor nós permitir, nós dar autoridade, nós dar sabedoria, nós vamos trazer uma palavra sobre a igreja adornada. Efésios capítulo 5 e o verso 27. Então, os irmãos, nos acompanhem na leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, mais santa e irrepreensível. Podeis assentar-nos. Aqui, a palavra do Senhor está falando sobre a igreja. E a igreja, irmãos, os irmãos sabem que é cada um de nós se constituindo na igreja do Deus vivo. O Senhor Jesus é a cabeça da igreja. Então Jesus está preparando-nos para si uma igreja. Está preparando eu e você, igreja do Senhor. Aleluia. Diz assim, a fim de apresentá-la a si mesmo. Quer dizer, apresentar para Ele mesmo, apresentar para Jesus mesmo, uma igreja gloriosa. Igreja gloriosa é você. Igreja de poder é você, irmão. É você, irmã. Então Deus olha para você e quer ver a sua formosura, a sua beleza. Quer ver você adornada, enfeitada. Uma igreja gloriosa, ela tem todos esses detalhes. Ela é enfeitada para Jesus. Então, o crente que faz parte da igreja do Senhor, irmãos, ele tem esses enfeites, esses adornamentos na sua vida. Deus olha para a vida dele e ele é um louvor. Olha para a vida do irmão, da irmã, tem perdão na vida do irmão. O irmão perdoa, a irmã perdoa. Olha para a vida da irmã e do irmão, tem misericórdia. Então, quando o Senhor Jesus olha para nós, olha para a sua igreja, quer encontrar em você frutos bons, frutos que agrade o Senhor nosso Deus. Então os irmãos viram aqui na leitura, diz, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. E gloriosa é cheia de esplendor, é cheia de poder, é cheia de misericórdia, é cheia de perdão, é cheia de frutos, irmãos. E sem mácula, irmãos. Mácula é pecado. Então a igreja do Senhor que é você, é cada um de nós, é cada um dos irmãos. Essa igreja é sem mácula, é sem pecado. Por quê, irmãos? Porque ela tem que ser purificada no sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus é um veneno, irmãos, para o pecado. O sangue do Senhor Jesus pega o pecado, irmãos, e purifica. Deixa a pessoa sem mácula, sem pecado, isenta você. Quando você confessa o seu pecado, os seus erros, as suas falhas, a Bíblia diz que confessa e deixa. Você que estava fazendo coisas erradas, confessa ao Senhor Jesus e deixa de fazer. Que o pecado, irmãos, na vida da igreja, na vida dos irmãos, ele traz consequência para a pessoa e para os seus familiares. Por causa de uma pessoa desobediente, irmãos, sofre uma família inteira. Por causa de coisa errada, por causa do pecado.
Então essa igreja do Senhor Jesus tem que ser igreja sem mácula, sem pecado e nem rugas. Ruga quer dizer velhice. A igreja não pode ser velha, irmãos. A igreja cada dia mais tem que se renovar. Que a pessoa, irmãos, a igreja, a pessoa quando começa a ficar velho, ele para de congregar, para de pregar a palavra do Senhor, ele vai se esfriando, ele vai parando, vai envelhecendo. Mas quando a pessoa é novo, principalmente a pessoa quando é novo convertido, ele tem força, ele tem vontade de fazer as coisas em prol da obra do Senhor. Então a igreja, irmãos, ela tem que ser idônea na fé, mas não pode ser envelhecida, enrugada, cheia de dor, cheia de problema. Ela tem que ser cada dia mais renovada pelo poder, pelo Espírito Santo do Senhor. Ela tem que ser renovada. Então, irmãos, tem que ser sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante. Mas diz a palavra do Senhor que ela tem que ser santa e irrepreensível. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja santa. Não pode estar acomodada com as coisas desse mundo. A igreja não pode se acomodar e parar no meio do caminho, parar de orar, parar de pregar, parar de louvar o nome do Senhor, parar de ganhar as almas para o reino do Senhor. Então, irmãos, essa igreja tem que ser santa. Quando a igreja ela é santa, ela é sem pecado, ela é sem mácula, e ela não está olhando para as coisas aqui da terra, mas está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A igreja está olhando para Jesus, que é o cabeça da igreja. Então, cada um dos irmãos tem a mente de Cristo. Por isso que nós temos a mente de Cristo. Passamos a pensar diferente, passamos a falar diferente, passamos a agir diferente, até mesmo vestir diferente, porque é uma igreja santa. A igreja tem que ser diferente do povo desse mundo. Por onde você passar, igreja do Senhor, você é reconhecido. Então, irmãos, nós não podemos envergonhar a igreja do Senhor. Jesus é o cabeça da igreja. Imaginou, irmão, nós está envergonhando a igreja do Senhor? Nós está fazendo escândalo, nós está brigando, está mentindo, está roubando. Não podemos fazer isso, irmãos. A igreja tem que ser santa, tem que ser diferente. No livro de Mateus, irmãos, capítulo 16 e o verso 18, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Jesus falou certa vez e disse: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus certa vez falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra, muitos pensam que a igreja do Senhor está alicerçada em Pedro.
porque Pedro também simbolizava a pedra. Mas essa pedra aqui que Jesus está falando era ele mesmo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra que era Jesus, eu edificarei a minha igreja. Então, por isso que a igreja do Senhor, irmãos, desde o tempo de Jesus, ela subsiste, ela continua até hoje, porque ela está alicerçada em Jesus. Já imaginou se a igreja do Senhor estivesse alicerçada em Pedro? Pedro, dali a poucos anos, Pedro morreu, depois que Jesus falou isso com ele. Logo, Pedro morreu. Então, irmãos, se nós, igreja do Senhor, fosse alicerçada em Pedro, coitadinho de nós, misericórdia da igreja do Senhor, né, irmãos? Mas nós estamos alicerçados em Jesus, irmãos, que é a rocha, uma rocha firme, é a nossa casa, né, irmãos, que é plantada em cima dessa rocha que é Jesus. O nosso caminho, que está a nossa base do nosso caminho é Jesus. Por isso, irmãos, que a igreja permanece. Vem luta, vem perseguição sobre a igreja do Senhor, e ela tem permanecido. Então, a igreja do Senhor Jesus, irmãos, aí tem tantas placas de igreja, mas a igreja do Senhor Jesus é uma só. Tem irmãos de várias igrejas que são dessa mesma igreja. Igreja santa, igreja irrepreensível, igreja preparada para o Senhor Jesus. Então, irmãos, diz a palavra do Senhor: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o inferno não tem se levantado contra a igreja do Senhor, tentando derrubar, mas ela permanece, porque não pode prevalecer sobre o poderio que é a igreja do Senhor. Quando uma pessoa cai e se levanta, 2, 3, e a igreja do Senhor continua. No verso 19 diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, a igreja do Senhor Jesus, irmãos, não é só os pastores, é todos aqueles que servem o Senhor Jesus, que faz a vontade do Senhor, que procura se santificar. Então, essa igreja, quando nós oramos por pessoas para aceitar Jesus, é ligado aqui, irmãos, e é ligado no céu. E essa igreja também tem, os irmãos estão vendo, que essa igreja também tem um poder para desligarmos. Tem esse poder de desligar aqui na terra e desligar no céu. A Bíblia está, nós falando. Então Deus tem dado esse poder para mim e para você, apresentar pessoas para o reino do Senhor, para a igreja do Senhor. No livro de Títulos, título 2 e o verso 14, a palavra do Senhor diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir nós de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Então o Senhor Jesus remiu-os, tirou. Remir é tirar do mundo, é preparar para ele
Não pega ali uma pessoa, irmãos, que está no alcoolismo, que está na prostituição, que está matando, que está roubando, mas a pessoa se arrepende. Deus pega aquela pessoa que tem uma alma preciosa e transforma. Ele remite para si, ele transforma essa pessoa e faz essa pessoa, ele purifica para si, faz essa pessoa um povo todos seus. Então, irmãos, você faz parte do povo de Jesus. Você é um povo de Jesus e é zeloso e é de boas obras. Aleluia. Então, irmãos, tem um zelo pela obra do Senhor, tem um zelo pelo nome do Senhor Jesus. Ele não envergonha o nome do Senhor Jesus. Ele não deixa Jesus passar vergonhas. Não deixa as pessoas dizerem: mas você é crente, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Você não deixa isso acontecer, porque você zela pelo bom nome de Jesus. Você é o representante do nome do Senhor Jesus. Então você zela por esse nome, porque você é um povo, faz parte desse povo zeloso e esse povo de boas obras. Então você está pronto a socorrer as pessoas com a palavra do Senhor, com as suas orações, com o seu testemunho, com o seu jeito de agir. Você está pronto a socorrer as pessoas com seus bens, com aquilo que você tem. Como lá se apresentou o apóstolo Pedro e o apóstolo João na porta chamada Formosa. Eles falaram: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos te damos. E que você temos? Às vezes você tem um alimento para dar para alguma pessoa, tem uma veste para socorrer alguma pessoa, pode hospedar alguma pessoa, e pode aconselhar, pode orar, pode encaminhar essa pessoa para o reino do Senhor. Então, isso é ser igreja, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. No livro de Apocalipse, irmãos. Aleluia. No capítulo 2, do verso 4, diz assim: ele falou para a igreja de Éfeso, diz assim, capítulo 2, do verso 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, a igreja do Senhor, irmãos, não pode ser como a igreja de Éfeso. Ser uma igreja caída, mas tem que ser uma igreja em pé. E, irmãos, lembrar sempre do primeiro amor. O primeiro amor é Jesus. Lembrar sempre das primeiras coisas que a pessoa, quando aceitou Jesus, se propôs de fazer, de aceitar Jesus, de servir ao Senhor Jesus, de fazer tudo o que Ele mandar, de guardar os seus mandamentos. Então tem muitas pessoas, muitas igrejas do Senhor, muitas pessoas que fazem parte da igreja do Senhor caído, e dentro da igreja caídos, sendo crente do jeito que Ele quer, não é do jeito que Deus quer. Ele diz assim: eu vou ser crente assim, e assim eu vou morar no céu. E o inimigo está enganando ele dentro da igreja. Mas a Bíblia diz: tenho, porém, contra ti
que deixaste o primeiro amor. Então a pessoa se esquece do primeiro amor, que é o Senhor Jesus. Jesus tem que ser, a Bíblia diz, né, que primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Então não quer dizer que o primeiro amor é o Senhor Jesus. É um mandamento da palavra do Senhor, é o amor. E em primeiro lugar na sua vida não pode ser a sua mulher, o seu esposo, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, a sua avó, o seu avô, mas tem que ser Jesus. Em primeiro lugar, é o seu primeiro amor. Então, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Jesus tem-nos contra as pessoas que deixou o primeiro amor. Mas o Senhor Jesus diz: lembra-te onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. A gente sempre fala que a pessoa, quando ele aceita Jesus, ele está disposto a tudo. Ele está disposto a servir o Senhor Jesus, a fazer a sua vontade. A igreja, a congregação, nós pode ser longe aonde for, ele não mede esforço para ir para a igreja, para louvar o nome do Senhor. Pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, ele vai do mesmo jeito fazer a obra do Senhor. Ele visita, ele se compadece das pessoas, ele vai visitar as pessoas, vai de encontro às pessoas. Mas, irmãos, quando ele começa a ficar envelhecido, a Bíblia diz enrugado, né? Começa a ficar envelhecido, enrugado, ele vai se aquietando na sua casa, vai parando, para de congregar, para de contribuir, para de visitar as pessoas. Enfim, irmãos, para de fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor é um tudo, irmãos. Não é só fazer uma coisa e deixar a outra. Tem que fazer um tudo na obra do Senhor. Então a Bíblia diz que é para se arrependermos. Se as pessoas se arrependerem, tem conserto. Então tem como o Senhor mudar a vida da pessoa quando a pessoa se arrepende. No livro do Apocalipse, no capítulo 3 e o verso 8, já fala sobre a outra igreja, Filadélfia, que é o modelo da igreja do Senhor Jesus. Diz aqui no capítulo 3, o verso 8, diz: conheço as tuas obras. Ele conhece, irmãos, a obra de cada um, conhece tudo aquilo que você faz em prol da obra do Senhor. Então ele conhece as tuas obras, ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu sair, o teu chegar. Ele sonda a tua vida. A Bíblia diz que ninguém se esconde da presença do Senhor. A Bíblia diz que tudo está patente a Ele, tudo Ele está vendo, tudo Ele sabe. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o teu nome. Aleluia, Jesus. Então o Senhor Jesus tem escancarado uma porta para você e para mim, irmãos, para servir a Ele, para fazer a vontade do Senhor.
Ele tem abrido portas dos seus segredos. Tem tantas pessoas ilustres nesse país, pessoas tão sábias, pessoas letradas, que entendem da ciência, entendem tantas coisas, mas essa porta não foi aberta para eles. Essa porta foi aberta para você e para mim, para que você conhecesse os segredos de Deus, conhecesse a vontade de Deus. Então, essa porta foi aberta para você, porque Ele conhece o teu coração, conhece as suas obras, Ele abriu essa porta para você, que ninguém pode fechar. Eu sei que tem poucas forças, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz para você, eu sei que você tem pouca força, não tem muito dinheiro, não tem muita sabedoria, né? Não é muito eloquente. Aleluia, Jesus. Mas guardaste, né, irmãos? Sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Isso que importa, irmãos. Guardar a palavra do Senhor e não negaste o meu nome. Então, irmãos, nós aqui somos uma igreja do Senhor nesse lugar, estamos orando e intercedendo para que Jesus venha salvar o povo, mas temos procurado guardar a palavra do Senhor, guardar os ensinamentos. Temos pouca força aqui, né, pastor Taíra? Temos pouco dinheiro, poucas pessoas, mas não estamos negando o nome do Senhor Jesus. Estamos guardando a sua palavra, velando pela sua palavra, para que alguém não venha nós cobrar. Os irmãos veem que muitas igrejas o povo já cobrou, né, irmãos? Os pastores, os presidentes da igreja já foi cobrado pelo povo, e eles estão negando o nome do Senhor Jesus. Negando quer dizer, irmãos, deixando os ensinamentos do Senhor Jesus e estão se apegando em ensinamento de homens. Então, irmãos, quando nós pregamos a palavra do Senhor, você abre a tua Bíblia aí e vai conferindo se o que estamos falando está certo. Se não estiver certo, você fala conosco: epa, pastor, você está indo no caminho errado. Você está ajudando a velar pela palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor, para que nós não venhamos pregar errado por causa da nossa conveniência, por causa da nossa vontade. Nós venha abrir porta para coisas erradas, mas nós temos que guardar, ser um guardião, irmão Davi, ser um guardião da palavra do Senhor, guardar que a palavra seja pregada e guardar que as pessoas andem pela palavra do Senhor. Não, irmãos, ficar ensinando caminhos errados para a pessoa, para que a igreja se enche, para que os bolsos de alguém se enchem. Então temos que pregar a palavra do Senhor, senão nós vamos dar conta. Santo, santo é o nome do Senhor. No capítulo 3, o verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Ali falou com a igreja de Filadélfia, e no verso 15 do capítulo 3 fala sobre a outra igreja, Laodiceia. A igreja Laodiceia, os irmãos, pode conferir nessa passagem bíblica, que a igreja Laodiceia é uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma igreja cheia de adeptos,
cheia de fiéis, cheia de pessoas que congregavam ali. Então, irmãos, ela ficava orgulhosa consigo mesmo, se gabava consigo mesmo, mas, porém, irmãos, não agradava a Deus. Diz, desde o verso 14, diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia. O anjo da igreja de Laodiceia era o pastor. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isso e diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que é o Senhor Jesus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Que dera, vamos. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera que fosse frio. O próprio Senhor Jesus preferia que a pessoa fosse frio. Frio é uma pessoa que não é crente, mas que não conhece a palavra do Senhor Jesus. Então, aqui tem 3 tipos de pessoa, né? Tem o morno, tem o quente e tem o frio. Então a palavra do Senhor deixou aqui, irmãos, o Senhor Jesus mencionou nessa palavra que Ele não se agrada de pessoa morna. Que o quente é aquele que serve ao Senhor Jesus, é aquela igreja que serve ao Senhor Jesus. Pessoa que não anda enrolada com as coisas desse mundo. Pessoas que se alegram em fazer a vontade do Senhor. O frio é aquela pessoa que não é crente, que não tem nada de Deus, mas vai ali ouvir o irmão Davi, convida a pessoa para vir para a igreja, a pessoa vem para a igreja, é pregada a palavra do Senhor e a pessoa aceita Jesus e está disposto a receber, todos os ensinamentos de Deus, todos os ensinamentos da palavra do Senhor Jesus. Então tudo aquilo que o pastor ensinar, que a igreja do Senhor ensinar, ele vai obedecer, porque ele era frio, se tornou quente. Mas o morno, os irmãos sabem que o morno é aquele meio termo, aquele que está em cima do muro, é aquele crente, irmãos, que está em cima do muro, senhor. Não sabe se ele melhora mais na obra do Senhor, não sabe se ele melhora mais na vida espiritual dele, ou se ele larga a mão, ele está ali coxando, a Bíblia diz coxando em 2 pensamentos. Não sabe se vai, não sabe se fica, ele está indeciso. E vai passando anos. Passa um ano e ele está assim na igreja, passa 2 anos ele está assim, passa 10 anos ele está assim, vai 20 anos ele está assim, 30 anos, 50 anos, ele permanece assim, e de repente ele está lá no mundo. Não tem recuperação, irmãos. Ele anda segundo a sua própria sabedoria. A Bíblia diz sobre as suas próprias concupiscências, sobre a sua vontade. Então ele é crente do jeito que ele quer ser, não é do jeito que Jesus quer. Então você quer ser abençoado, igreja do Senhor, se adorne, fique adornada, fique enfeitada para a obra do Senhor. Cada dia mais você melhore na presença do Senhor. Seja um servo fiel. Não importa se o fulano de tal está servindo o Senhor assim. Se você tiver oportunidade, irmão Wilson, repreenda. É verdade. Se alguém te perguntar acerca da palavra do Senhor, irmãos, fale. Não se cale. Senão, a Bíblia diz que sangue das nossas mãos ele vai requerer. Tem pessoas que dizem, eu estou lá na igreja tal,
né? Lá eu posso ser crente assim, não é assim, irmão Wilson? Não é assim, irmão Davi? Ele disse, eu posso ser crente assim, assim, assim. Certa vez perguntaram para o pastor, nosso pastor aqui dessa cidade, perguntaram para ele, posso ser crente assim, pastor? Ele disse, pode. Eu posso ser crente assim? Pode. Posso ser mais assim? Pode. O pastor falou, você pode ser crente do jeito que você quiser, mas só não pode morar no céu. Ser crente para morar no céu, nós temos que andar pela palavra do Senhor. É como o apóstolo Paulo deixou para nós, irmãos. Ele falou, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, irmãos, você não se manda mais. Se você quer ser crente, servir o Senhor Jesus, Satanás não manda em você. É verdade. Mas você não manda mais em você, irmãos. É Jesus que manda em você. Se você bater no seu peito e dizer, eu sou Senhor de si, eu faço isso, e faço aquilo, e faço mais aquilo, está errado, irmãos. Está um pensamento errado. Se você aceitou Jesus, não é você mais que vive, é Jesus que vive na sua vida. Por isso, Aleluia. Por isso você não vai para o baile, por isso você não vai para o bar, por isso você não vai mentir, você não vai lograr os outros, você não vai andar tudo pelado e para a rua, envergonhando, fazendo vergonha, fazendo escândalo, porque você é diferente. Então, irmão, seja essa igreja enfeitada, adornada para a obra do Senhor Jesus. Aleluia. Essa igreja, irmãos, um dia ela vai se apresentar diante de Deus, do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja vai se casar. Nós somos apenas a noiva, né? Somos apenas a noiva de Jesus. Mas certo dia, irmãos, lá nas bodas do Cordeiro, você vai participar como a noiva, bem adornada, e vai casar com o Mestre amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vai viver, irmãos, para sempre junto com Ele. Muitos irmãos não terão esse privilégio. É só você que vai ter esse privilégio. Então, irmãos, eu deixo essa palavra nesse dia de hoje, nessa noite eu deixo essa palavra para os irmãos, para mim e para os irmãos, que cada dia mais adorne a sua vida, enfeite a sua vida, irmãos, se especialize em fazer a obra do Senhor, em fazer a vontade do Senhor, seja um profissional, irmãos. Profissional quer dizer fazer as coisas bem feitas, né, irmãos? Então não seja um profissional em servir ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Então, irmãos, não enfeite só o teu exterior, mas enfeite muito mais o teu interior, irmãos. Esse interior que o Senhor Jesus está olhando para você, igreja, está vendo o seu coração, está vendo os seus desejos, está vendo os seus pensamentos. Então se enfeite, se adorne para o Senhor Jesus. Se colocamos em pé no nome do Senhor Jesus e fiquemos com essa palavra do Senhor Jesus nós deu nesse dia, nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso eterno Senhor Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo culto, Senhor, desse dia, Senhor Jesus amado, que tivemos o privilégio de estar na tua casa e poder ouvir, Senhor, a tua voz, poder pregar e ouvir a tua palavra, Senhor, que o Senhor tem falado conosco, revelado para nós os seus desejos, Senhor Jesus, o seu querer. Ajuda nós, Senhor Jesus, purifica nós, Senhor, purifica a tua igreja, santifica,
Senhor. Ajuda nós, Senhor, a andar em conformidade à Tua palavra, que nós venha fazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja de nós, Senhor. É o que te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estamos despedidos. Senhor.